Olá, hoje iremos apresentar o nosso trabalho, a disciplina de citologia, cujo tema é estrutura e biossíntese dos ácidos nucleicos, proteínas e organelas citoplasmáticas. O nosso grupo é composto por José Vitor, Júlia Stephanie, Maria Fernanda, Maria Dayana, Maria Rita, Sara Maria, Antônio, Raíla e Jackson. Para iniciar nossa apresentação, irei começar falando sobre os ácidos nucleicos, eles que são responsáveis por armazenar e transportar as informações genéticas na célula. Vale ressaltar que existem dois tipos importantes de ácidos nucleicos, o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Como podemos observar na imagem aqui ao lado, temos o DNA e o RNA, o DNA com sua fita dupla e o RNA com sua fita simples. Esses ácidos nucleicos são formados por três partes básicas, o grupamento fosfato, um açúcar e também pela base. O DNA e o RNA eles são polímeros que são formados por monômeros de nucleotídeo. E esses nucleotídeos, quando eles vão se juntando um ao outro, é formada uma cadeia, chamada cadeia polinucleotídea. Como podemos ver aqui, temos um monômero e o seu polímero ligado, vários monômerozinhos que vão formar o polímero. A união desses nucleotídeos um ao outro vai se dar por meio de uma ligação fosfodiéster. Como é que ela vai acontecer? Essa ligação vai ocorrer entre a pentose de um nucleotídeo com o grupamento fosfato de outro, e assim eles vão se ligando, formando a cadeia. Agora irei explicar de forma mais detalhada os componentes desses nucleotídeos, começando pelo açúcar, que é uma pentose, ou seja, é um açúcar de 5 carbonos, e o DNA vai ter uma e o RNA vai ter outra. O açúcar que está presente no RNA é a ribose, enquanto a que está presente no DNA é a desoxirribose. Falando agora brevemente sobre uma diferenciação entre nucleosídeos e nucleotídeos, é que os nucleosídeos ele vai ser formado quando uma base nitrogenada for ligada ao carboidrato, ou seja, aquela pentose lá. E o que é que vai acontecer com esse nucleosídeo? Quando é adicionado um grupo fosfato a ele vai ter a sua carga negativa, tendo um caráter ácido. E quando acontece isso, aí sim ele passa a ser um nucleotídeo. E por isso a gente tem aquele nome, né? Ácidos nucleicos, do caráter ácido, e por ele ter essa carga negativa. Agora sobre as bases nitrogenadas que estão presentes nestes nucleotídeos, a gente pode separá-las em dois grupos. As purinas, que elas vão ter 2 anéis aromáticos, e também as pirimidinas, que elas vão ter apenas um, como mostra aqui na imagem ao lado. O que vai acontecer é o seguinte, no DNA vai ter uma base nitrogenada específica, que é a timina, enquanto no RNA ele também vai ter a sua base nitrogenada, a uracila. E como é que vai mudar? Quando estiver ocorrendo o processo de transcrição, ou seja, o processo da transformação do DNA em RNA, no lugar de ser colocado uma timina ali, vai ser adicionado a uracila. Como já falei anteriormente, a ligação entre esses nucleotídeos é dada pela ligação fosfodiéster, e essa ligação fosfodiéster, ela vai ligar o grupamento fosfato à hidroxila ali da pentose, que ela vai estar no carbono 3 precisamente, e vai ser ligada, o nucleotídeo está aqui, ele vai se ligar com o nucleotídeo que está aqui exatamente abaixo dele, e assim sucessivamente, com seus nucleotídeos adjacentes. Sendo assim, os nucleotídeos que vão compor uma cadeia, eles vão estar com a mesma orientação. Por exemplo, se o carbono 5 do 5' da pentose estiver voltada para cima, todos os outros nucleotídeos vão seguir com essa mesma orientação. Sendo assim, uma extremidade do nucleotídeo vai ter um grupo fosfato, ou seja, 5' ali, enquanto a outra extremidade vai ter a hidroxila na parte 3'. O DNA, ácido desoxirribonucleico, é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e carrega consigo toda a informação genética do organismo,
é formado por uma fita dupla em formato de espiral ou dupla hélice composta por nucleotídeos. O processo de replicação do DNA é semi-conservativo, porque cada fita de DNA servirá como molde para uma nova fita de DNA. A replicação ocorre na região com mais adenina e timina, por gastar menos energia, por possuir apenas 2 pontos de hidrogênio para serem quebrados. Falando um pouco das proteínas e enzimas presentes nesse processo, a ORG é uma proteína que identificará a região com mais adenina e timina. Essa região será a origem da replicação, onde a fita será separada. A topoisomerase desfaz as tensões das fitas, enquanto a SSB faz com que as fitas não se reestruturem para que a helicase possa separar as fitas. Em seguida, a CD66, juntamente com a CDT1, confere se a região está correta. Se estiver incorreta, ocorre a apoptose, que é a morte celular programada. Se estiver correta, a DNA polimerase 3 é acionada. O sentido da replicação ocorre no sentido 5' 3 do processo. A origem indica o local da formação da forquilha de replicação, onde serão formadas fitas novas de DNA. A DNA polimerase 3 adiciona nucleotídeos na extremidade 3' em crescimento. Logo, apenas uma fita servirá como molde da replicação na direção da forquilha de replicação. A outra fita descontínua é chamada de fragmento de Okazaki. A primase adiciona um primer composto por RNA, sendo um primer para a fita descontínua e um primer para cada fragmento de Okazaki na fita descontínua. Para a DNA polimerase 3 andar pela fita, faz-se necessário a unidade delta deslizante. E, ao final, a DNA polimerase 1 retira os primers e a DNA ligase liga os fragmentos Me chamo Maria Fernanda e eu vou falar um pouco sobre o RNA, que também é um ácido nucleico. O RNA é a abreviação do nome ácido ribonucleico. Ele é composto por nucleotídeos e esses nucleotídeos eles possuem 3 componentes: base nitrogenada, que pode ser adenina, guanina, citosina ou uracila, que substitui a timina no DNA, do DNA. Também é composto por um açúcar ribose de 5 carbonos e um grupo fosfato, que vai conectar os nucleotídeos em uma cadeia. Geralmente, a cadeia é simples do RNA, mas ele pode formar estruturas secundárias complexas, como hélices, formado por emparelhamento de bases complementares, ou estruturas em trevo, o famoso RNA transportador, que possui diferentes regiões de emparelhamento. Um pouco sobre os tipos de RNA, podemos ter o RNA mensageiro, que a função dele é transportar a informação genética contida no DNA para os ribossomos, e basicamente a síntese de RNA mensageiro é a transcrição do DNA. Temos também o RNA transportador, que ele possui a função de transportar os aminoácidos para os ribossomos para fazer a síntese de proteína. E cada RNA transportador ele possui um anticódon, referente ao códon presente no RNA mensageiro, garantindo assim que o aminoácido correto seja adicionado à cadeia polipeptídica. Temos também o RNA ribossômico, que é um componente estrutural dos ribossomos, onde vai ocorrer a síntese de proteínas, e ele também possui atividade catalítica, o que pode acabar, o que facilita, né, na verdade, a formação de ligações peptídicas entre os aminoácidos. Temos também o RNA não codificante, que podemos citar o microRNA e o RNA de interferência. O microRNA, ele regula a expressão gênica, interferindo na tradução do RNA mensageiro. O RNA de interferência, ele está envolvido na degradação do RNA mensageiro específico, silenciando os genes. Temos também o RNA de cadeia longa, não codificante. Ele está envolvido em várias funções regulatórias, incluindo a modulação da expressão gênica.
e a organização da estrutura da cromatina. Agora, falando um pouco sobre os processos biológicos envolvendo o RNA, podemos citar a transcrição, que é o processo pelo qual se dá a síntese do RNA mensageiro a partir de um molde de DNA. Podemos citar também a tradução, que é o processo de síntese de proteína, onde o RNA mensageiro ele é lido pelos ribossomos e é traduzido em uma sequência de aminoácidos, estes trazidos pelos RNAs transportadores. Também na regulação gênica, o RNA não codificante, como o microRNA ou o RNA de cadeia longa não codificante, ele desempenha papéis importantes na regulação da expressão gênica, influenciando a estabilidade do RNA mensageiro e ele possui grande importância na biotecnologia e na medicina. Ele é utilizado em terapias que visam corrigir ou substituir genes defeituosos, por exemplo, o uso de RNA mensageiro em vacinas, como a da Covid-19, que instruem as células a produzir uma proteína do vírus, desencadeando uma resposta imunológica. Também em técnicas como RT-PCR, que são usadas para detectar a presença de RNA viral em infecções, permitindo diagnósticos rápidos e precisos. Ferramentas como a CRISPR utilizam RNA para guiar a edição de sequências específicas de DNA, permitindo modificações genéticas precisas. Também, o estudo de RNA não codificante tem revelado novos mecanismos de regulação gênica, que podem estar envolvidas no desenvolvimento do câncer, oferecendo novas oportunidades para Olá, meu nome é Jackson e eu vou falar um pouco sobre a questão da biossíntese das organelas citoplasmáticas e também falar um pouco sobre algumas dessas organelas que estão presentes na nossa célula. Então, para iniciar, a gente vai falar um pouco sobre a questão da evolução das células, como se deu esse processo de evolução. Então, o processo evolutivo que originou as primeiras células na Terra começou há aproximadamente 4 bilhões de anos atrás. Então, naquela época, a atmosfera continha vapor de água, amônia, metano, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e o gás carbônico. Então, nesse período, não havia o oxigênio ainda, pois ele só veio aparecer muito tempo depois devido à atividade fotossintética que as células autotróficas tinham. Continuando, eu vou falar sobre a hipótese discutida entre os pesquisadores a respeito das células. Então, há uma hipótese que é que as células surgiram a partir de grandes quantidades de uma solução aquosa, distribuída em lagoas, a qual cobria a superfície da Terra, na época que foi determinada, que eu falei, que é 4 bilhões de anos atrás. Então, essa massa líquida, denominada de caldo primordial, ou sopa pré-biótica também, era rica em moléculas inorgânicas e tinha em sua solução os gases que constituíam a atmosfera daquela época. Então, sob a ação do calor e da radiação ultravioleta e de descargas elétricas oriundas de tempestades, que eram muito frequentes no período, as moléculas dissolvidas no caldo primordial combinaram-se quimicamente para constituírem os primeiros compostos contendo carbono, que, fazendo a relação com o pessoal que ainda vai falar sobre as proteínas, e também para quem já falou dos ácidos nucleicos, foram os primeiros compostos contendo carbono. E ao lado vocês podem ver aqui que tentaram representar o que tinha acontecido naquela época. Então, esse aparelho criado por Stanley Miller para demonstrar a síntese de moléculas orgânicas sem a participação de seres vivos, que seria essa síntese pré-biótica, nas condições da atmosfera terrestre, o aparelho continha o vapor de água proveniente do aquecimento do balão inferior, esses aqui que vocês estão vendo, para a torneira do lado esquerdo. Foram introduzidos metano, amônia, hidrogênio e gás carbônico, que, como eu havia falado, foram um dos gases provenientes que estavam presentes no período e que, ao passarem pelo balão superior, eram submetidos a centelhas elétricas, que basicamente era tentando fazer a representação das descargas elétricas oriundas das tempestades que haviam. Então, essa mistura tornava-se líquida no condensador e era recolhida pela torneira inferior. Observou-se que esse líquido continha diferentes moléculas de compostos de carbono orgânicas, inclusive os aminoácidos também.
Os peroxissomos são organelas celulares que comportam enzimas oxidativas e que participam de variados processos do metabolismo celular. Dentre eles, a gente tem a desintoxicação de espécimes reativas de oxigênios zeros, a oxidação dos ácidos graxos e a formação dos plasmalogênios. Relacionando-se com a bioquímica, a oxidação dos ácidos graxos forma o acetil-CoA, que é um composto importante no metabolismo aeróbico, pois ele participa do ciclo de Krebs para a formação, para a geração de energia para a célula. Algumas curiosidades sobre os peroxissomas. Cerca de metade do álcool etílico, etanol, consumido por uma pessoa é destruído por oxidação nos peroxissomas das células do fígado e dos rins. E aproximadamente 90% das bainhas de mielina encontradas nos axônios são formadas por um lipídio sintetizado apenas e somente apenas nos peroxissomos. Por isso, alterações nessas organelas muitas vezes desencadeiam diretamente doenças, distúrbios no sistema nervoso. E aqui ao lado vocês podem ver alguns componentes dessa organela, sendo eles a membrana lipídica, o nucleoide, as proteínas de transporte e algumas enzimas que estão presentes nele. Retículo endoplasmático, o que são? É um complexo sistema de membranas formado por túbulos e cisternas interligadas. O retículo endoplasmático pode ser rugoso ou liso, sendo essa a classificação relacionada com a presença ou ausência de ribossomos aderidos à membrana dessa organela. Então, vale ressaltar, no entanto, que ambas as regiões estão conectadas, sendo suas membranas contínuas. Dentre as funções exercidas por essa organela, podemos citar a síntese e o transporte de macromoléculas. Retículo endoplasmático rugoso. Caracteriza-se por apresentar ribossomos na forma de poliribossomos aderidos à sua membrana externa. Normalmente, apresenta-se com uma série de sacos achatados, também chamados de cisternas. A membrana do retículo endoplasmático rugoso é contínua com a membrana externa do envoltório nuclear. Então, os ribossomos presentes na membrana dessa organela sintetizam proteínas que são lançadas no interior da organela, a qual tem o papel de garantir que elas fiquem separadas das proteínas produzidas no citoplasma e sejam posteriormente enviadas para outras partes das células ou ainda para fora delas. Sobre o retículo endoplasmático liso, ele é caracterizado por não apresentar ribossomos aderidos à sua membrana. Então, a membrana ela é disposta em um formato tubular que, em comparação ao retículo endoplasmático rugoso, o qual apresenta um formato mais achatado, esse daqui não. Ele se assemelha mais a uma cisterna, basicamente mesmo, e está relacionado com diferentes processos a depender da célula a qual se encontra. Em células produtoras de hormônios esteroides, como as células das glândulas suprarrenais, o retículo endoplasmático liso apresenta um papel essencial na síntese desses hormônios. Além disso, essa organela ela relaciona-se com a síntese de outros tipos de lipídios também, como os fosfolipídios, que são utilizados em todas as membranas celulares. Então, o retículo endoplasmático liso ele é bem desenvolvido também nas células do fígado, uma vez que elas apresentam importante papel na inativação, ou seja, desintoxicação de substâncias nocivas e tóxicas ao organismo. Falando um pouco sobre as estruturas das organelas citoplasmáticas, vou falar sobre as mitocôndrias, que são. Elas são organelas celulares presentes em células eucariontes. São conhecidas como usinas de energia da célula. Elas realizam o processo de respiração celular, gerando ATP. A sua principal função é a realização de respiração celular aeróbica. Ela extrai energia da glicose e outros compostos orgânicos, produz ATP, gás carbônico e água e fornece energia para atividades celulares. Na mitocôndria estão presentes as cristas e a matriz mitocondrial, onde nas cristas aumentam a superfície da membrana interna da mitocôndria e possuem enzimas da respiração celular, enquanto na matriz mitocondrial contém enzimas, ribossomos e o próprio material genético, como o DNA e o RNA, e é o local onde ocorre parte do ciclo de Krebs.
As mitocôndrias, elas são encontradas em quase todas as células eucariontes, estão ausentes em células procariontes. Elas são abundantes em células com alta atividade metabólica, como, por exemplo, as células musculares, os espermatozoides e os neurônios. Sobre o material genético e a síntese, as mitocôndrias elas possuem um DNA circular e duplo, semelhante ao de bactérias. Elas têm a capacidade de autorreplicação. Possuem o RNA ribossomal, mensageiro e transportador. Os ribossomos próprios, menores e semelhantes aos bacterianos, e produzem algumas enzimas. Sobre a estrutura geral, as mitocôndrias elas têm um formato esférico ou alongado. Elas possuem duas membranas, a externa, que é a parte lisa, e a interna, com dobras, as cristas mitocondriais, e o espaço intermembranoso, que é entre as duas membranas. Sobre uma teoria da origem das mitocôndrias, ou teoria endossimbiótica, é que as mitocôndrias elas descendem de bactérias aeróbias fagocitadas por ancestrais eucariontes. E evidências dessa teoria é que as mitocôndrias elas possuem a dupla membrana, o DNA próprio, a divisão independente e ribossomos semelhantes aos bacterianos. Sobre os centríolos, eles são estruturas cilíndricas presentes em células eucarióticas. Têm um formato cilíndrico e não possuem membrana. São compostos por 9 trios e microtúbulos ocos e são constituídos por proteínas, localizados próximo ao núcleo, região denominada centrosomo ou centro celular. Sua principal função é a participação da divisão celular, a mitose, a meiose. Os centríolos duplicam-se durante o ciclo celular e organizam o fuso acromático. Eles também auxiliam na formação de cílios, que participam da remoção de impurezas, como por exemplo na traqueia humana, e flagelos, como por exemplo os espermatozoides. O complexo de Golgi, também conhecido como o aparelho de Golgi, é uma organela citoplasmática presente nas células eucariontes. Atua no processamento, empacotamento e transporte de substâncias e é essencial no processo de secreção celular. Sobre sua estrutura, é formado por cisternas, são vesículas achatadas e possui duas faces. A face cis, que é a formação, e recebe vesículas do retículo endoplasmático, e a face trans, que é a maturação, e envia vesículas processadas para outros locais. Sobre suas funções principais, é responsável pelo processamento de proteínas e lipídios, empacotamento e endereçamento de substâncias sintetizadas, a síntese de macromoléculas, como os polissacarídeos em células vegetais, e na formação do acrossomo em espermatozoides, importante para a fecundação. Sobre as características estruturais, o complexo de Golgi tem um formato polarizado com funções distintas em cada face. Muito desenvolvido em células secretoras, como as células caliciformes no intestino. Vou falar um pouco sobre o núcleo celular. O núcleo é uma estrutura que está presente em todas as células eucarióticas e tem a função ali de controle do que entra e sai da nossa célula e também por armazenar o nosso material genético, que é o nosso DNA. Essa estrutura ela é composta pelo nucleoplasma, que é a região interna do núcleo, que é responsável justamente por armazenar o nosso DNA, pela carioteca, que fica em volta do núcleo e tem a responsabilidade ali de separar ele do citoplasma. Nós temos também o nucleolo, que é a região que é responsável pela produção dos ribossomos e é muito importante para a síntese de proteínas. E nós temos a matriz celular, que é ali responsável pela estrutura. Além das funções que eu citei anteriormente, como o controle do que entra e sai da nossa célula e do armazenamento do nosso DNA, o núcleo também é responsável pela duplicação do DNA e pela síntese do RNA mensageiro, transportador e ribossomal.
No núcleo vai ocorrer ali vários processos de síntese de moléculas orgânicas, principalmente o do DNA e o do RNA, que são armazenados ali naquela região. Em uma dessas sínteses, nós podemos citar a síntese do DNA ou então de replicação, onde ocorre uma duplicação do material genético com o intuito de que as células filhas possuam o mesmo material genético, ou seja, sejam iguais ao DNA. Os ribossomos são estruturas que são encontradas tanto nas células eucarióticas quanto procarióticas. E a única diferença é que nas células eucarióticas, essa estrutura é encontrada ali na região do núcleo, é produzida pelo núcleo. Essa organela é muito importante porque faz parte do controle, crescimento e regeneração da nossa célula. A produção dos ribossomos se dá da seguinte maneira. O DNA vai ser transcrito em RNA na região do núcleo. Esse RNA que foi processado nessa região vai se tornar o RNA maduro, e o RNA maduro vai se associar às proteínas, que vão formar os ribossomos funcionais. Os ribossomos são constituídos ali por duas subunidades, uma maior e outra menor, que são compostas pelo RNA e proteínas, que têm o intuito de realizar a síntese proteica da célula. Eles são responsáveis por produzir ali as proteínas do citoplasma, o que é essencial para o bom funcionamento da célula e também para reduzir os danos que podem ser causados durante esse processo. Esses ribossomos são encontrados nas regiões do citoplasma, da mitocôndria, dos cloroplastos e também do retículo endoplasmático. Quando estão associadas ao retículo endoplasmático, recebem o nome de retículo endoplasmático rugoso. A membrana plasmática ela pode ser encontrada ao redor não só das células eucariontes, como também das células procariontes. Ela tem a função ali de proteção, porque ela controla tudo que entra e sai da nossa célula. A membrana plasmática é constituída por uma bicamada fluida, que são compostas ali por componentes lipídicos, como por exemplo o colesterol, os glicolipídios e os fosfolipídios. E nós vamos ter também componentes proteicos, como as proteínas integrais e periféricas e os receptores. A membrana plasmática desempenha diversas funções. Dentre elas, nós vamos ter o controle da permeabilidade, a sinalização e a adesão celular, o transporte de moléculas, a manutenção da homeostase, e nós vamos ter também a comunicação entre células adjacentes no tecido muscular. Para que a membrana plasmática venha a desenvolver as suas funções de maneira corretamente, é necessário que ocorra a sua biossíntese. E o processo de biossíntese da membrana plasmática envolve o desenvolvimento dos seus principais componentes, que são os lipídios, as proteínas e o carboidrato. A síntese dos fosfolipídios se inicia ali no retículo endoplasmático rugoso. Após o processo de iniciação, vão ser encaminhados para a parede de Golgi e, após serem finalizados, são direcionados para a membrana plasmática. Os carboidratos que receberam ali, os lipídios e as proteínas na parede de Golgi, vão formar o que nós chamamos de glicolipídios e glicoproteínas, que vão ser incorporadas à membrana plasmática. Meu nome é Antônio Cristóvão. Eu vou falar sobre as proteínas, definindo que proteínas são moléculas essenciais formadas por aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Elas desempenham funções muito importantes nas células, como estrutura, enzima e defesas e transporte. A estrutura das proteínas são divididas em 4 estruturas, onde encontramos a estrutura primária, secundária, terciária e a quaternária. A estrutura primária é a sequência dos aminoácidos da cadeia. A ordem dela é muito importante porque define como a proteína se encontra. A estrutura secundária são formas locais que a cadeia faz, como a hélice alfa e a folha beta. E já a estrutura terciária é o formato tridimensional completo da proteína. E, por fim, a estrutura quaternária acontece quando a proteína é formada por mais de uma cadeia. Agora eu vou falar sobre a síntese proteica. A síntese proteica
acontecem duas etapas principais, que são a transcrição e a tradução. A transcrição é um processo fundamental na síntese proteica, no qual as informações genéticas do DNA é copiado para a molécula do RNA mensageiro. E este mesmo RNA mensageiro, por sua vez, ela carrega as informações para os ribossomos, onde serão traduzidos em proteínas. Bom, meu nome é José Vitor e eu darei continuidade à explicação do processo de biossíntese de proteínas que Antônio já havia falado. A tradução, ela ocorre no citoplasma e ela pode ser definida a princípio como a leitura do RNA mensageiro que foi produzida na transcrição. No ribossomo é feita essa leitura do RNA mensageiro, mas não apenas utilizando um aminoácido, mas sim de trincas, que são chamados de códon, onde o códon AUG trará início a essa produção. Ainda existe o RNA transportador, que possui a função de se ligar com a sequência de RNA mensageiro, trazendo o aminoácido correto para o processo, assim finalmente produzindo a proteína. As organelas envolvidas na síntese de proteínas. De início podemos citar os ribossomos, que fazem um papel crucial nessa síntese, onde é nele que ocorre a tradução e a sequência de aminoácidos, que enfim levará à produção de proteínas. O retículo endoplasmático rugoso trabalha associadamente com os ribossomos e desempenhando basicamente suas funções na síntese de proteína. Já o complexo Golgi-Niense ou complexo de Golgi, ele modifica, armazena e envia as proteínas para o seu destino final, onde são necessárias para o consumo, entre outros. Os lisossomos e vesículas, eles transportam e degradam as proteínas de forma específica, assim terminando as organelas envolvidas nesse processo. Eu vou começar falando sobre o destino das proteínas. Bom, após serem sintetizadas, as proteínas podem ser destinadas a diferentes caminhos dentro da célula. O primeiro deles é que elas podem permanecer no citoplasma e atuar como enzimas ou proteínas estruturais. Outras proteínas, elas são exportadas, ou seja, elas são transportadas para fora da célula, como, por exemplo, a insulina. Também existem proteínas que vão se incorporar na membrana plasmática, ajudando na comunicação e no transporte de substâncias. E, por fim, algumas proteínas são enviadas para organelas específicas, como os lisossomos, responsáveis pela digestão celular, ou as mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia. Agora, irei falar sobre as funções biológicas das proteínas. Bom, as proteínas, elas são essenciais para praticamente todas as funções do nosso corpo. Elas atuam como enzimas, acelerando reações químicas, como, por exemplo, a amilase, que ajuda na digestão. Elas também são essenciais na defesa, através dos anticorpos, que combatem invasores como os vírus e as bactérias. Algumas têm função hormonal também, como a insulina e o glucagon, que regulam os níveis de glicose no sangue. Além disso, também temos as proteínas estruturais, como o colágeno e a actina, que dão sustentação aos tecidos e às células. Também não podemos esquecer das proteínas que fazem o transporte de substâncias. A hemoglobina, por exemplo, leva oxigênio para todas as partes do corpo.